E eu pediria ao professor Ramadan que viajasse pelo mundo muçulmano, explicando às mulheres na Arábia Saudita que elas podem esperar pela liberdade daqui a 600 anos. E que pessoas gays no mundo muçulmano só devem ter seu primeiro relacionamento sério em 6 séculos. Então, assista ao debate mais lendário de Douglas Murray de todos os tempos. Nós temos o antídoto para os venenos dentro de nós. Pode-se dizer o mesmo de outras sociedades na mesma medida? Por favor, reparem como o Sr. Dalrymple usa a palavra nós. Era nós quando pessoas faziam massacres no Ocidente antes, seus antepassados, era só nós. Quando somos nós fazendo coisas ruins, quando é que é nós? Expresso pelo Sr. Dalrymple de orgulho pelo Ocidente que ele mesmo não sente. E espero que vocês percebam, senhoras e senhores, isso é masoquismo e está sendo oferecido a vocês por um sádico. Você não precisa ir muito longe. Na Grã-Bretanha ou no Ocidente atualmente, nota-se a relutância em afirmar a superioridade de seus valores. Mas eles sabem da superioridade de seus valores porque vivem com a superioridade de seus valores. Eu falo em muitos campi e estive em um ontem à noite em Londres, onde um estudante se levantou e começou a protestar. Porque eu disse que um governo islamista era por si só uma coisa ruim, o que eu realmente acho que é. Eu disse para esse estudante, e você pensaria que não é uma pergunta difícil. Eu só disse, bom, me diga um estado governado por islamistas em que você gostaria de viver. E essa é uma pergunta séria, senhoras e senhores. Também é uma pergunta pessoal, e uma que, se as pessoas fossem honestas, admitiriam que é pessoal. Como homem gay, não há país muçulmano onde eu pudesse viver. Uma das minhas melhores amigas, Dayan Hassiali, está se escondendo novamente por causa do que diz. Ela seria morta em qualquer país muçulmano. E eu acho que isso importa, e acho que a forma como isso afeta nossas vidas pessoais realmente importa, e não devemos ignorar isso. Nós temos a grande bênção de viver sob esse sistema, e nós o damos como garantido e cuspimos nele. E nós podemos fazer isso porque estamos vivendo nessa liberdade. Mas eu peço a vocês, senhoras e senhores, que não finjam isso. Isso significa que não devemos afirmar que esse sistema é superior, embora ele seja. E uma cultura, se é que há mesmo uma cultura ocidental unificada, que deu ao século XX 2 guerras mundiais nas quais quase 100 milhões de pessoas morreram, nas quais 6 milhões de pessoas foram enviadas para campos de extermínio pelos alemães e muitas mais pelos russos. Uma cultura que pode fazer isso realmente deve ser superior, se pode apontar o dedo para os outros e reivindicar sua superioridade moral. O Sr. Glass nos presenteou com um exemplo clássico do masoquismo ocidental. E eu sei que algumas pessoas no auditório gostam disso porque algumas pessoas riram e aplaudiram quando ele citou a civilização ocidental e a resumiu pelo nazismo da Segunda Guerra Mundial. Abu Ghraib, Guantánamo. Senhoras e senhores, se vocês acreditam que o Ocidente deve ser tratado e considerado apenas pelos seus piores momentos, e acham que todas as outras culturas e civilizações devem ser vistas só pelos seus melhores momentos, você já está impondo um desafio desigual. Defendemos princípios como Estado de Direito, cidadania igualitária, responsabilidade, sufrágio universal e separação de poderes, todos indiscutíveis. Mas deixe que o povo encontre seu próprio modelo, não venha impor o seu modelo a eles. O professor Ramadan faz exatamente o contrário do que vejo muitos políticos conservadores e de direita fazerem hoje. Que na prática é basicamente dizer que só precisamos dar a eles bastante tempo. Ouço muito o argumento de que as pessoas precisam de uma reforma própria e que o Islã é 600 anos mais jovem. Recentemente ouvi exatamente a mesma coisa que o professor Ramadan estava dizendo, dita por Norman Lamont, Barão Lamont de Teherã. Ele disse isso durante a minha, repetindo exatamente a mesma coisa. Mas eles precisam de tempo, Tarek Ramadan disse. Vai levar tempo. Quanto tempo? Senhoras e senhores, eu não acho que temos tempo. Eu pediria ao professor Ramadan que viajasse pelo mundo muçulmano explicando às mulheres na Arábia Saudita. Elas podem esperar pela liberdade e pessoas gays no mundo muçulmano por um relacionamento significativo somente daqui a 600 anos. Então mandem as tropas, por favor, mandem as tropas para a Arábia Saudita, não para o Iraque e não para o Irã, para a Arábia Saudita. Façam isso e promovam isso. Promovam a Arábia Saudita. Não estou me submetendo ao regime saudita. Por que você está? Por que o Ramadan? Por que não pede para as tropas irem à Arábia Saudita? Por causa de Josefina? Só um momento, por favor.
Não se trata do Islã, como a senhora disse, e o budismo, e o confucionismo, e os outros sistemas. Acho que o principal que devemos ter em mente é, para todos, que temos que nos orgulhar do Ocidente. Acredito que é na associação arrogante e forçada da superioridade dos valores ocidentais que temos constantemente nos prejudicado. Tudo isso é o mais precioso em nossa civilização. Por que os comparamos com os valores muçulmanos? Concordo com a senhora. Poderíamos ter focado nos valores budistas, poderíamos ter focado em qualquer outro tipo de valores. O motivo pelo qual isso continuou voltando é, como você sabe, porque esse é o assunto do nosso tempo. E não é difícil, neste momento, perceber os apelos por diferentes tipos de sociedades que as pessoas querem criar e que existe uma diferença clara. E eu espero, senhoras e senhores, que quando vocês votarem no lado certo esta noite, deixem isso claro. Há uma diferença entre os estados ocidentais que seguem valores próprios, muitas vezes chamados erroneamente de ocidentais. E sim, devemos chamá-los de valores liberais e sim, devemos chamá-los de valores universais. Mas nós os identificamos com o Ocidente porque vieram do Ocidente, porque foram cultivados no Ocidente. Se nós não afirmarmos nossos valores, senhoras e senhores, quem irá afirmá-los? Quem irá afirmá-los em todo o mundo muçulmano? Para quem os reformistas no mundo muçulmano vão olhar quando quiserem ver e precisarem desesperadamente da separação entre igreja e Estado? Se nós não dissermos, se nós não afirmarmos e declararmos isso, acreditamos que essa é a melhor maneira de viver. Quem no mundo muçulmano vai se sentir encorajado a fazer isso? Usha Damandi disse há algumas semanas em Londres: se vocês desistirem de nós ou de si mesmos, pessoas como eu estão mortas. E, senhoras e senhores, acho que devemos levar esse apelo a sério. Afirmar a superioridade dos valores ocidentais é óbvio e demonstra fé em nós e nos outros. Douglas Murray faz uma pergunta que muitos no Ocidente e no mundo islâmico não sabem responder. E a pergunta é: se o Islã é tão grandioso, por que países muçulmanos fracassam tanto? Por que eles são tão infernais? Por que são tão ruins para as minorias? Por que a maioria dos países islâmicos são ditaduras totalitárias? Talvez seja por causa da ideologia que domina esses países muçulmanos, especificamente o Alcorão, o Hadith e tudo o que compõe as escrituras islâmicas. Agora, existe um movimento de reforma dentro do mundo muçulmano e eu parabenizo muitos dos países muçulmanos que estão buscando se reformar e seguir na direção certa. Mas também suspeito que muito disso é enganação, tentando agradar o Ocidente com gestos falsos enquanto ainda financiam o terrorismo no mundo todo. O tempo dirá, mas sem dúvida o Islã e o Ocidente estão em rota de colisão. E se você quer saber o que vai acontecer a seguir, preste atenção em Douglas Murray, God Saad, Elon Musk e Tommy Robinson. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.